Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Todos que estão acompanhando conosco, mais esta live do GAEB. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está encerrando o mês, né? Falando sobre Eurípides. E, como nos demais, eu vou fazer a leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição de hoje é a 132. Tendo medo. E tendo medo, escondi na terra o teu talento. Está lá em Mateus capítulo 25, versículo 25. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Receber a mais reduzida possibilidade de ganho. Contar apenas com um talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor e vigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando medo da ação, medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcançam o fim do corpo com sensitivas humanas sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E, a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o senhor. Então, a gente tem que usar os recursos que a gente tem, né, nessa existência para fazer alguma coisa de bom, de melhor, e não justificar, né, usar isso como justificativa para o nosso insucesso, né? Porque nem tudo vai ser como a gente quer e na hora que a gente quer. Essa foi a nossa leitura de abertura do livro Fonte Viva. Agora eu queria convidar todos para a gente fazer a nossa prece de abertura, semelhante que a gente fazia lá na nossa casa, né? A gente vai convidar todos agora, neste momento, para elevar o pensamento ao nosso Criador e pedir para Ele, né, todo o suporte necessário, toda a orientação necessária para esse momento de dificuldade em que cada um de nós e que o mundo vem enfrentando, né? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, gratidão a Ti, Pai, por mais este momento em que nos reunimos em nossos lares para falar um pouco da Sua palavra. A palavra que o Mestre Jesus deixou para nós aqui na passagem, nesse mundo de prova. Pedimos a Ti, Pai, neste momento, toda a orientação necessária para que nós possamos estar em sintonia com todas essas informações que serão ministradas para nós nesta noite. Pedimos a Ti, ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, ao nosso mentor da casa, Eurípides Barçanu, toda a intuição necessária para a nossa irmã Edna, no estudo que ela traz para nós nesta noite.
e que neste momento nós possamos unir o nosso pensamento e buscar somente coisas boas, abrir o coração e a mente e estarmos receptivos a essas informações. Que essas informações possam nos trazer reflexões que possam nos dar um norte nessa nossa caminhada, nessa passagem nesse mundo de prova e expiação. Aproveitando também este momento, Pai, para estender os nossos pedidos a todos os nossos irmãos que se encontram em dificuldades neste momento, seja debilitada pela saúde, na parte emocional, financeira, espiritual, qualquer que seja a necessidade de cada um de nós, Pai, pedimos a Ti misericórdia neste momento, que só possa estar enviando, Pai, seus médicos espirituais a cada cantinho, a cada leito hospitalar, que possa estar levando esse medicamento poderoso, esse lenitivo, para amenizar, Pai, o sofrimento desses nossos irmãos. E, se for do merecimento de cada um deles, trazer de volta a saúde do corpo físico, para que cada um possa continuar a sua caminhada no propósito que veio aqui nesta terra. Pedimos que o Senhor possa abençoar cada lar representados, em todos aqueles que acompanham conosco essa live, que eles também sejam beneficiados, Pai, com essas informações e todas essas vibrações e magnetismos emanados durante essa live. Sendo assim, Pai, pedimos a vossa permissão para darmos o início à live de hoje, dizendo graças a Deus que assim seja. Boa noite, Edna. Graças a Deus. Boa noite, Valmir. Fica à vontade agora com você, tá? Eu vou sumir um pouquinho, depois a gente volta, aí você faz para nós a prece de encerramento. Faço, tá, com certeza. Faço sim. Boa live para você. Fica com Deus. Obrigada. Então, meus irmãos, nós queremos, primeiramente, boa noite a todos e queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais uma noite, no mês de aniversário da Casa Gaebe, podermos falar sobre o mentor da casa, Eurípides Barçanufo. O tema que nos foi proposto essa noite é o tema falando de Eurípides Barçanufo. E aí, nós vamos falando um pouco dele, nós vamos relembrando que esse querido irmão, ele nasceu em 1º de maio de 1880. Mas nós não queremos, e desencarnou dia 1º de novembro de 1918. Mas hoje nós vamos aqui falar desse irmão querido, desse professor, né, que nasceu em Minas Gerais, mas nós vamos ressaltar só algumas encarnações, porque sabemos que durante esse mês nós assistimos, inclusive, teve outros palestrantes na casa, então, para não ficar uma coisa muito pesada, né, embora falar de Eurípides nunca é pesado, nós vamos falar de algumas encarnações, frisando alguns pontos que nós iremos destacar aqui. Mas para nós iniciarmos, nós queremos frisar um ponto muito importante do nosso querido Eurípides Barçanufo. Nós queremos frisar Eurípides como o apóstolo da caridade, aquele irmão que conviveu com Jesus antes, junto com os essênios, participou com Jesus, e nós vamos, através, né, desse título que ele recebeu, apóstolo da caridade, nós vamos iniciar o nosso estudo da noite, cantando e agradecendo esse irmão por essa oportunidade que estamos tendo aqui
de poder aprender um pouco mais desse irmão que até hoje trabalha conosco, até hoje auxilia todos nós com o seu amor, com a sua paz e dedicação. Olho no céu, vejo uma luz, nos convidando ao silêncio. Derrama paz sobre os homens. Fala de Deus, o Criador. Desce entre nós os aflitos, nos conclamando a verdade, mostrando-nos o caminho do amor e da liberdade. Fala-nos da fidelidade ao nosso Mestre e Senhor. Mostra os nossos compromissos, nos agasalha com amor. Apóstolo da caridade, Eurípides, falar de ti na terra é falar de Jesus. Apóstolo da caridade, Eurípides, falar de ti na terra é falar de Jesus. E se nós formos perceber a letra dessa música, quando fala que falar de Eurípides é falar de Jesus, nós vamos percebendo então que esse amigo e irmão, ele com certeza, ele foi aquele amigo de Jesus que nos momentos mais delicados de sua vida, ele teve o amparo do mais alto. Então, nós podemos, através desse irmão querido, continuar percebendo a presença de Jesus entre nós. E aí, nós percebemos que a espiritualidade superior, ela preparou no século XIX o Triângulo Mineiro para que pudesse ser reencarnado naquele local no século XIX, um espírito de esfera crística destinado a entrar para a história da educação e do espiritismo. E o que nós podemos falar desse amigo e irmão, né, com relação a esse marco na sua encarnação? Esse nosso irmão professor Eurípides Barçanufo, na época, como nós já iniciamos falando, ele conviveu com Jesus junto aos essênios, e nessa época ele tinha por volta de 14 anos, e Jesus já lhe expõe uma tarefa para encorajar os corações, acolhendo os corações. Então, Jesus lhe fala que havia necessidade que ele
pela sua força e coragem, trabalhasse com os irmãos necessitados e aflitos, e ele, com a sua humildade, aceita. E ele, Jesus, passa para ele a grandeza da sua missão, que se iniciou ali. E com o passar do tempo, ele teve outras encarnações, mas como nós aqui falamos, nós queremos sobressaltar aqui as encarnações em que ele foi o educador de almas. Na Suíça, ele reencarnou como Johann Caspar Lavater, que era um pastor que foi amigo de Pestalozzi, e que Pestalozzi, inclusive, foi o fundador do Instituto de Educação. Esse instituto foi criado em 1804, em Yverdon, na Suíça. E foi nesse instituto que Allan Kardec, o nosso codificador, estudou e aprendeu ali, através da pedagogia de Pestalozzi, a trabalhar a pedagogia do amor. Então, nós percebemos que Eurípides já vinha sendo preparado em outras ocasiões. Ele era de uma família extensa, ele era de uma família de 14 irmãos, o seu pai chamava, um apelido carinhoso, Mojico, e a sua mãe Meca, e ele auxiliava ali, sendo o terceiro dos irmãos, ele auxiliava os pais, ou na venda, auxiliando, ou auxiliava a mãe. Ele era muito ligado à família, demonstrando assim aquele amor que ele era necessário para que ele exemplificasse as pessoas durante a sua caminhada. E aí, nós agora vamos procurar entender o que esse irmão, né, tinha a ver. Porque nós estamos aqui falando de Pestalozzi, porque quando ele reencarnou na Suíça como Lavater, ele fez amizade com Pestalozzi. E nós vamos aqui ressaltar quem foi Pestalozzi, porque tem muito a ver essa metodologia que Eurípides ensina, coloca no Colégio Allan Kardec. Então, Pestalozzi, ele aplicou em sua classe o seu princípio da educação integral, ou seja, não limitava a absorção simplesmente de informações. Segundo ele, o processo educativo deveria englobar 3 dimensões humanas, identificadas com a cabeça, a mão e o coração. Então, olha a riqueza desses ensinamentos através de Pestalozzi, dessa mudança. Inclusive, ele conseguiu, né, aprimorar esse objetivo na educação, e que o objetivo final seria a formação também tripla, seria a formação intelectual, física e moral. E isso foi ficando, junto com Eurípides, essa formação, ele, como pela amizade que eles tinham, ele também já tinha dentro dele essa vontade de ajudar, já tinha recebido essa missão de Jesus. E ele foi, com a convivência com Pestalozzi, aprendendo mais. Segundo Pestalozzi, a função principal do ensino é levar as crianças a desenvolver as suas habilidades naturais e inatas. Então, através dessa metodologia que Pestalozzi criou, as crianças começaram a mudar o formato de aprendizado. Então, se nós formos trazer para hoje, né, essa metodologia de o ser integral, né, a parte intelectual, física e moral, para que nós possamos, através dessa educação, auxiliar a educação de todos, jovens e adultos,
não importa a ideia. Então, aqui, quando Eurípides Barçanufo recebe a mensagem de Maria Santíssima para que ele feche o Liceu Sacramentano, que era um resquício do orgulho humano, porque, afinal de contas, naquele momento, ninguém estava mais aceitando deixar os filhos estudar no colégio, no Liceu Sacramentano, porque Eurípides já tinha se convertido ao espiritismo e as pessoas da cidade não estavam aceitando. Ele recebe de Maria de Nazaré uma mensagem falando para ele fechar o Liceu Sacramentano e abrir o Colégio Allan Kardec e ensinar o Evangelho de Jesus. E nas quartas-feiras, evangelho esse que segue até hoje, às quartas-feiras, 9h da manhã. E pediu também que ele instituísse naquele local, no Colégio Allan Kardec, um curso de astronomia, que ela estaria por perto. E aí nos faz pensar o porquê que Maria de Nazaré, Maria Santíssima, pede para que ele coloque um curso, além dos cursos normais que tinha naquele colégio, um curso de astronomia. Eu ouvi, certa vez, uma palestra que me chamou muita atenção com Arthur Valadares. E como aquilo ficou muito forte em mim, eu senti como que faz sentido o que ele fala. Ele coloca que Maria pede para que coloque o curso de astronomia, para que toda vez que aquelas crianças fossem estudar, que fossem obrigados a olhar, né, para o universo, percebessem o tamanho do universo e percebessem como somos pequenos. Então, eu achei, assim, uma explicação que até naquele momento eu não tinha uma explicação. E, para mim, foi muito bom. Então, nós precisamos, olha como a nossa mãe querida quer nos auxiliar. Nós precisamos trabalhar a nossa humildade, nós precisamos olhar à nossa volta, nós precisamos aproveitar esse momento que estamos passando e procurar olhar aquelas pessoas que estão necessitadas, que estão precisando de uma fala. Às vezes, o mais necessário é apenas um bom dia. Às vezes, nós estamos tão distantes, preocupados com a nossa família, nós estamos tão voltados para nós, que é importante também, não queremos tirar a importância da nossa família, porque nós reencarnamos onde estamos para auxiliar aqueles irmãos à nossa volta, aqueles irmãos necessitados que já em outra época também convivemos e precisamos auxiliar. Então, a reencarnação, ela é maravilhosa, ela nos coloca no lugar que devemos estar, mas também seria importante que nós olhássemos aqueles irmãos que algumas vezes estão sozinhos na caminhada e com essa pandemia, às vezes não tem com quem conversar, e um simples bom dia, uma boa tarde, perguntar, né, dependendo dos vizinhos que tem à volta, perguntar se algum vizinho mais idoso precisa de ajuda para comprar alguma coisa no mercado, numa farmácia, tentar fazer alguma coisa pelo próximo. E isso vai nos aproximar dessa essência divina, vai nos deixar mais humildes e vai nos aproximar também de Jesus. Então, Maria de Nazaré fala com ele para que ele troque o nome do colégio. E ele aceita. Ele aceita e coloca Colégio Allan Kardec. Só que nesse momento, ele abraça com Jesus a maior missão que ele poderia alcançar. Ele começa ali
ser o educador de almas, porque a missão dele é evangelizar o planeta Terra. E ele começa em 1907, com dia 31 de janeiro de 1907, inicia o Colégio Allan Kardec e também inicia o estudo do Evangelho às quartas-feiras. Esse colégio ele foi estruturado dentro da pedagogia do amor. Por que nós falamos dessa pedagogia do amor desde o início? Foi a mesma pedagogia que Kardec utilizou na codificação. Foi a mesma pedagogia que Pestalozzi utilizou lá atrás, quando ele esteve encarnado na Suíça. Então, se nós formos perceber, Eurípides Barçanufo desencarnou em 1918, porém, ele continua vivo, ele continua trabalhando, ele continua direcionando a sua equipe para o trabalho no bem. E como educador de almas, ele vai, em 2005, foi editado o livro O que é Evangelização de Espíritos. E esse livro nos orienta como fazermos para evangelizar o espírito. Então, Eurípides Barçanufo, ele fala, ele é o responsável, né? É o Dr. Bezerra de Menezes, ele tem uma fala na apresentação desse livro, que ele fala que Eurípides Barçanufo é o responsável pelo trabalho de educação no Brasil, na Terra, ou seja, Brasil, a Terra, a receber os espíritos comprometidos com a causa extraordinária. E a evangelização de espíritos é um método claro que define para o espírito um pensamento amplo e reflexivo. Então, é através da educação, né, que é uma ciência que vai amparar a todos, estimulando e erguendo sempre o pensamento a Deus. Então, se educarmos o espírito daquele irmão que chega na nossa casa, ou daquele irmão que chega como filhos para nós, ou algum irmão que seja tutelado por nós, nós precisamos pensar sobre isso. É através dessa educação, porque com a evangelização de espíritos, nasce uma nova oportunidade de auxiliar o próximo, porque renova a maneira de encarar a vida, desvendando o ser espiritual que somos. Então, a importância da educação do espírito, né? E, com isso, é muito importante adequar toda essa estrutura pedagógica de forma que atendam os anseios desses irmãos, né, que hoje encontram encarnados, como também atender a outros que responsabilizam pelo mundo regenerador e a ser instalado de forma progressiva no planeta Terra. Então, Eurípides Barçanufo, em 2007, a equipe dele também nos envia um outro livro, que é Os Princípios que Fundamentam a Educação do Espírito. É da equipe de Eurípides Barçanufo, mas ele coloca uma mensagem dizendo isso que eu falei agora há pouco. Então, através da educação do espírito, é que nós vamos auxiliar na regeneração desse mundo que nós já iniciamos, né? A regeneração do planeta Terra. E também nesse mesmo livro, Princípios que Fundamentam a Educação do Espírito, Pestalozzi faz a apresentação nesse livro. Ele coloca que ele está vibrando alegria em poder participar desse trabalho que retrata o ideal maior, o de educar os pequeninos. E que esses irmãos, né, são amparados por Eurípides Barçanufo, e que ele, Pestalozzi, ele faz parte da equipe de trabalho sob a supervisão de Jesus. E tem outros espíritos, inclusive, no livro que é Evangelização de Espíritos, eles colocam que os espíritos que estão auxiliando nessa evangelização
eles nem querem se identificar, eles preferem somente fazer o trabalho. Então, eles se intitulam Equipe Eurípides Barçanufo. Por quê? Porque Eurípides está auxiliando ali, mas existe toda uma equipe por trás auxiliando junto com Eurípides. Então, nós podemos perceber que sem estudo profundo das questões que envolvem o ser, não conseguiremos educá-los para Deus. Então, a necessidade de olharmos para dentro e percebermos que sem esse toque, sem buscarmos a luz, não tem como. Sem o autoconhecimento e sem o amor, principalmente, não tem condições. E aí, nesse livro, O que é Evangelização de Espíritos, que até esse livro aqui, vou colocar para vocês verem, é esse livro aqui, um deles é esse aqui, tá? O outro que eu falei agora há pouco é esse aqui. Que esses dois livros, tem vários outros, mas esses outros aqui é que direcionam como criar esse projeto da pedagogia do amor. E no livro O que é Evangelização de Espíritos, a Alzira, que é a médium que psicografa esses livros, é a Alzira Bessa França-Amuim, que psicografou os dois livros aqui que eu coloquei, a capa. Ela fala sobre uma fala de Eurípides Barçanufo, que eu vou até ler um trecho para vocês. Ela fala assim: só hoje pude descobrir a grandeza do pensamento de Eurípides Barçanufo, quando disse, poderoso é o sol da verdade. Porque ela vem falando aqui, na considerações iniciais do livro, que a doutrina espírita, ela auxilia para que o espírito entenda melhor a sua existência, porque através das reencarnações e do estudo sobre isso, do aprendizado que Kardec nos auxiliou codificando a doutrina, nós conseguiremos esse entendimento. Então ela fala que só agora ela conseguiu entender o que Eurípides Barçanufo fala com poderoso é o sol da verdade. E aí eu quis trazer alguns trechos dessa mensagem de Eurípides. Essa mensagem, ela se encontra no livro Novo Caminho a Seguir. E alguns trechos dessa mensagem são o seguinte: ele fala, o espírito, ao encontrar a luz da verdade, muda sua rota existencial em busca do alvo almejado. A purificação espiritual. Ou seja, nós só vamos conseguir a nossa purificação espiritual se nós mudarmos a nossa rota para o que nós queremos. O que nós estamos buscando? Nós sabemos hoje, se nós fizermos uma análise da nossa vida, o que nós estamos querendo? Então, ele fala, a rota é a purificação espiritual. Nós precisamos perceber o que nós queremos, porque esse é o alvo. Então, a rota, qual o caminho? Né? Vamos imaginar qual o mapa que eu vou usar para chegar na minha purificação espiritual. E aí ele fala, a verdade que Jesus retrata é a verdade imortal consubstanciada nas leis divinas, exemplificadas por ele. Jesus sempre foi e será sempre a verdade. Então, nós precisamos buscar essa verdade com relação às leis naturais. E, às vezes, nós queremos a verdade das leis materiais.
Nós batemos no peito que estamos certos, e às vezes nós fazemos aquilo que estamos batendo no peito, mas quando o outro faz, nós colocamos o dedinho para frente e esquecemos que tem 3 dedos voltados para nós e um para cima. Então, nós precisamos perceber o que nós estamos fazendo com essa encarnação que nos foi dada. E ele continua: a verdade tem o poder de nos libertar da escravidão espiritual, que nos impede de atingir voos sublimes. Então, o que seria essa escravidão espiritual que ele fala para nós aqui? Essa escravidão espiritual seria os nossos vícios morais, os nossos hábitos nocivos, os nossos sentimentos enfermiços, que vai nos algemar nas zonas de sofrimento. Então, nós precisamos nos libertarmos dessa escravidão. E como que nós vamos nos libertarmos dessa escravidão espiritual? Através da nossa educação, da educação dos nossos sentimentos, através da nossa melhora espiritual, transformação moral. E aí, mais um trecho dessa obra maravilhosa, desse texto de Eurípides. Ele fala: é de conhecimento geral a importância capital do Sol, da vida humana na Terra, do Sol para a vida humana da Terra, bem como para o sistema solar. Poucos refletem nas bênçãos irradiadas do astro-rei. Nós já paramos para pensar a importância do Sol na nossa vida? Porque nós sabemos que tomar sol faz bem, né? Que tem vitamina D. Atualmente, então, por causa da pandemia, nós estamos sendo orientados para, além de tomarmos vitamina D como remédio, nós precisamos nos expor a tomar sol, porque senão a absorção da vitamina pelo organismo não acontece. Então, o sol já tem uma vitamina. Se nós formos olhar no Livro dos Espíritos, eu não me recordo a pergunta, é falado para nós que é no sol que os espíritos crísticos da esfera crística se reúnem para fazerem reuniões. E aí, nós podemos, então, entender por que o sol faz bem. E agora aqui, claro que não é isso, mas me veio aqui uma ideia que pode ser absurda, né? Por que será a vitamina D vem do sol, né? Vitamina de Deus, seria? Posso estar falando uma bobagem, mas eu associei a isso. Porque é uma vitamina que vem do astro-rei. E Deus está presente na natureza, no universo, né? Então, ele ainda fala para nós, também poucos refletem no sol espiritual que sustenta a vida na Terra. Jesus. Então, Jesus é o sol espiritual que sustenta a vida na Terra. Será que nós já paramos para pensar que sem Jesus não tem vida na Terra? E aí ele continua assim: ele é o nosso sol fecundo em amor e claridades divinas, a espargir suas vibrações a todos os recantos e seres dos globos terrestres, em suas dimensões múltiplas. Sem suas vibrações de amor, não haveria vida na Terra. Então, sem Jesus, nós não existiríamos. Primeiro porque ele é o nosso governador. Foi ele que o planeta foi constituído por ele. E ele vibra por nós, vibra amor por nós. E ele finaliza assim: ele o poderoso sol do amor, a sustentar-nos e impulsionar-nos para o Pai. Gente,
Nós já paramos para pensar nisso? Que Jesus é o poderoso sol. Por que sol? Porque claridade é vida, é amor. Porque o sol, ele é energia pura. Por isso que ele se refere como o poderoso sol do amor. E esse sol vai nos fazer aquecer os corações através desse poderoso sol que é Jesus, que é o sol do amor. E aí, ele ainda continua e finalizando, ele coloca que a construção do novo ser do Espírito, renovado pela verdade, é o convite amoroso de Jesus a toda a humanidade, ontem, hoje e sempre, porque poderoso é o sol da verdade. Então, nos faz refletir sobre esse ensinamento de Eurípides Barçanufo. Ele nos faz pensar que nós precisamos fazer essa busca interna sobre o que nós queremos para nós, que nós precisamos nos aproximar de Jesus, esse poderoso sol do amor, e deixar que ele entre em nossa vida, em nosso coração, nos expormos a ele através, deixar que a nossa pele entranhe esse sol amoroso de Jesus, mas para isso nós precisamos fazer a nossa parte, que é fazermos diferente, é utilizarmos o amor ao próximo, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É o ensinamento primeiro de Jesus. Nós precisamos exercitar, porque Jesus sempre exemplificava e exercitava tudo. E aí, nós vamos, então, fazer uma correlação com essa mensagem, que ele fala que a construção do novo ser, do Espírito renovado pela verdade, é o convite amoroso de Jesus. E aí, como nós vamos auxiliar na construção desse novo ser? De que forma, né? Então, o educador e professor Eurípides Barçanufo, ele revolucionou a pedagogia da época, apresentando um novo método de ensino. E ele continua o trabalho, na época que eu quero dizer, quando ele estava encarnado, lá em 1907, com o Colégio Allan Kardec, com várias outras coisas, porque ele criou grupo de teatro, ele criou a Sociedade São Vicente de Paulo, que era uma sociedade que tinha a finalidade de auxiliar as pessoas, e nas suas aulas ele ensinava aos alunos que também cuidasse das pessoas, né? E ele levava os doentes para a casa espírita, que o colégio funcionava junto, e as crianças auxiliavam, participavam ali. Então, ele colocou junto com a dinâmica e a didática de ensino o auxílio. Ele ensinou o evangelho, e o evangelho é amor. Ele ensinou através da prática do evangelho, mostrou a cada criança como fazer. E ele cuidava das crianças com muito carinho e cuidado. E ele, através de todo esse carinho e amor, ele vai e cria, né, esse formato para ajudar na construção do novo ser. E ele continua esse trabalho, mesmo após o seu desencarne, através da pedagogia do amor, que é um processo de educação do espírito. E ele fala sobre esse processo de educação no espírito no livro Princípios que fundamentam a educação do espírito. Então, nesse livro aqui, tem todo o processo que Eurípides Barçanufo utiliza. E foi em 1975, em Sacramento,
foi criada a Escola Eurípides Barçanufo de primeiro grau, para dar continuidade às atividades do Colégio Allan Kardec, que por motivos físicos não atendia mais às necessidades e exigências da época. Porque para uma nova escola, uma nova educação foi adequada, assim, a toda a metodologia que era antes trabalhada, teve que ser mudada para atender a necessidade dos espíritos, né? Porque nós estamos em evolução, né? E a partir de 1990, então, foi implantada na escola Eurípides Barçanufo a mesma metodologia apresentada e desenvolvida do Grupo Espírita Esperança e Caridade, dando aos espíritos ali matriculados uma nova educação fundamentada na vida do espírito. Então, ele começou lá atrás e já se passam 112 anos, né, do seu desencarne, e ele continua auxiliando a todos nós. Ele continua trabalhando, e não é só na área da educação, porque nós sabemos que ele trabalha em diversas áreas, porque nós recebemos, né, mensagens dele, e ele está sempre auxiliando aqueles irmãos mais necessitados. Se nós formos olhar um educador português, José Pacheco, ele fala que em 1907 o Brasil teve aquilo que ele considerava o projeto educacional mais avançado do século XX. E se ele perguntasse para 100 educadores brasileiros, 99 não conheciam. De quem que ele estava falando, esse José Pacheco? Ele estava falando simplesmente de Eurípides Barçanufo. E ele faz tipo um TCC sobre Eurípides Barçanufo. E ele ainda fala: este foi, para mim, o projeto mais arrojado, ou seja, Eurípides Barçanufo foi o projeto mais arrojado do século XX com relação à educação no mundo. Não é do Brasil, ele fala do mundo. Então, José Pacheco, quem quiser dar uma olhada, tem o trabalho dele na internet. Ele é um educador português. E aí ele ainda fala que o autor desse projeto arrojado desencarnou em 1918 com a gripe espanhola. E aí, se nós formos olhar, Eurípides Barçanufo desencarnou através de uma pandemia, né, em 1918. Mas, se nós formos prestar atenção, Eurípides Barçanufo, ele até contraiu a doença por ter trabalhado durante essa pandemia. Ele abriu o centro espírita, acolheu as pessoas, continuou dando medicamentos, que ele tinha uma farmácia, né, que ele fazia manipulação de remédio, ele atendia receitas que o Dr. Bezerra de Menezes passava para ele. Ele trabalhava praticamente 20 horas por dia. Ele acordava cedo e dividia o tempo dele entre dar aulas no Colégio Allan Kardec, ir para a farmácia, atender os irmãos necessitados, fazer as visitas e fazer o trabalho na casa espírita. Então, por isso que nós como a internet travou, eu parei de falar. Não sei se travou para vocês, mas para mim parou. Então, eu vou voltar a falar o que eu estava falando. Então,
quando desencarnou com a gripe espanhola, ele cuidou das pessoas, ele trabalhava, só que ele desencarnou trabalhando. Mas, se nós formos, né, olhar pelo lado agora da parte da mudança do espiritismo, nós podemos perceber, né, que além de educador, que ele ainda é até hoje, com relação à parte do espiritismo, ele também auxilia muito. Nós temos no livro Mereça Ser Feliz uma palestra que ele deu em 2002 no Hospital Esperança, com o título Proposta Educacional de Jesus. E nessa palestra ele reuniu 100 cooperadores desencarnados em atividade a fim de ministrar um curso durante 20 dias. E ele fala sobre o reino de Deus, que não vem com aparência exterior. Ele faz uma campanha de espiritismo por dentro. E ele fala que a felicidade é o estado de satisfação existencial, uma questão toda interior e definitiva. E ele, nesse Hospital Esperança, nós queremos ressaltar que o Hospital Esperança, ele foi criado quando Eurípides desencarnou. Ele foi convidado, quando ele estava no leito de morte, ele teve um contato com Maria de Nazaré, e ela o convida para coordenar esse Hospital Esperança, no plano espiritual. E ele, sem pensar duas vezes, ele aceita a vontade do Pai, ou seja, ele poderia recusar a desencarnar, mas ele, como sempre aceitou, sempre estava pronto para o trabalho, ele aceita trabalhar, ele aceita o desencarne para assumir o Hospital Esperança. E o Hospital Esperança é uma obra de amor, coordenada por ele, para acolher cristãos falidos, e entre esses cristãos, os espíritas. E nesse hospital se faz o convite para que utilizemos a pedagogia do amor e da esperança. E foi nesse hospital que, em 2002, esse hospital já vem desde a época do desencarne dele. E em 2002, ele faz essa palestra para conscientizar, né, aqueles irmãos desencarnados sobre essa atividade da pedagogia do amor e da prática do espiritismo por dentro, ou seja, nós precisamos vivenciar o que nós falamos, a importância que tem de nós vivenciarmos, e nós podemos, assim, colocar aqui nesse, complementando esse tema, espiritismo por dentro, falarmos ainda do poderoso sol da verdade, porque é através do sol da verdade que nós nos conectaremos com a essência divina e, sim, estaremos praticando o espiritismo por dentro. E nos fins do ano de 1990, foi criado um curso de amorosidade, à luz do espírito imortal, do qual todos participaram antes de renascer. A utilidade desse curso ampliou-se com tanta rapidez e variações que foram criadas várias escolas inspiradas nessa proposta, sob a inspiração e a didática do nosso diretor e educador, Eurípides Barçanufo. Então, ele, como nós estamos vendo aqui, ele não para, mesmo desencarnado, mesmo onde está, ele trabalha incessantemente, ele nos auxilia sempre. Essa informação, agora de 1990, está no livro Amorosidade, é uma fala da Dona Maria Modesto Cravo,
que foi em abril de 2018, e é uma psicografia do espírito Hermance Dufour, no livro que Amorosidade, a cura da ferida do abandono, e o médium é o Vanderlei Oliveira. E eu quero ainda chamar a atenção, acho que eu ainda tenho um tempinho, a Dona Maria Modesto Cravo. Ela foi, na época que Eurípides estava encarnado em Sacramento, no livro, acho até que ele está aqui, no livro Eurípides Barçanufo, o Apóstolo da Caridade, tem um depoimento aqui que fala do atendimento a Dona Maria Modesto Cravo, que foi a que assinou essa psicografia aqui, do livro da Hermance. Ela, em 1916, ela adoeceu, e ela foi tida como louca. Então, a família era pobre, mas tinha laços fraternos, fez tudo para conseguir melhorar, só que não teve jeito. Eu vou resumir a história porque é grande. Só que, infelizmente, os sintomas dela, as características, né, era muito séria, ela se debatia. Aí levaram ela para Eurípides, através de conhecimentos de algumas pessoas que ele já estava curando, e chegou lá, ele teve, inclusive, que prendê-la, deixá-la como se fosse num quarto separado, para ela poder, e ele foi tratando dela, e ela se curou, e ela melhorou, ele foi aplicando água fluida, e foi banhando a perna, e foi limpando, e ela foi se melhorando. Depois, 18 dias depois, ela estava completamente livre do desequilíbrio mental. Então, ela foi uma das que Eurípides curou em Sacramento no ano de 1916. E ela vem fazer uma psicografia em 2018, falando de Eurípides Barçanufo, trabalhando como diretor e educação nesse curso de amorosidade. Então, aqui nós podemos perceber o tamanho, a grandeza desse irmão que está sempre, né, disposto a nos auxiliar. E ele ainda fala, para nós finalizarmos, ele coloca: o amor é tudo que temos, o único caminho pelo qual um pode ajudar o outro. Então, que nós tomemos essas palavras de Eurípides como lição de casa e que nós possamos utilizar esse sol, que é Jesus, é o sol do amor, utilizarmos em nossas vidas e deixarmos fluir esse sentimento, esse comprometimento, não somente com a causa, mas também conosco, porque nós encarnamos para dar certo. Nós encarnamos para fazermos o melhor. E ele, como apóstolo da caridade, como educador, vem nos mostrar que temos chance de dar certo, sim. Só depende de nós. Eu quero agradecer e pela oportunidade de estar aqui. E eu quero ainda, como o Valmir me pediu, para fazer a prece final, eu queria fazer a prece cantada, que é a prece de amor. Essa prece vai ser a nossa oração final. É uma psicografia de Emmanuel, e que nós possamos, através de cada fala que aqui cantarmos, de cada verso, que nós possamos envolver todos os irmãos que estão passando por essas dificuldades,
que se encontram internados, hospitalizados, ou que estão doentes em casa, que nós possamos pedir ao Mestre Jesus, nosso grande amigo, nosso poderoso sol do amor, que ele possa irradiar sobre todos nós a sua luz e o seu amor. Gratidão, Jesus, e que também essa luz, esse sol poderoso chegue em todos os lares dos irmãos que têm seus entes queridos adoentados, hospitalizados, em todos os lugares, Senhor. Que o seu sol esteja presente. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.